Segunda parte do Grandes Negócios. O convidado de hoje é Tavares Moreira, antigo governador do Banco de Portugal, que está hoje aqui no ETV a contar toda a história que motivou um livro da sua autoria, ao qual chamou Processo Indecente. Tavares Moreira, estávamos há pouco a dizer que o Banco de Portugal não considerou algumas das provas, mas ao mesmo tempo, por aquilo que conta no seu livro, considerou outras que para si não faziam muito sentido neste contexto. Consegue dar alguns exemplos? Por exemplo, considerava... Quando fala no pelour da auditoria interna. Da auditoria, que eu seria responsável pelo pelour da auditoria, nomeadamente durante um período em que esse pelour não existia. Portanto, era uma coisa que eu considerei estranhíssima. Como é que me podem considerar responsável por um pelour que não existiu? Só existiu muitíssimo mais tarde, aliás, por iniciativa minha, que eu considerei importantíssimo que este banco tivesse um processo, um departamento, uma unidade de auditoria interna, que era uma pessoa, no início era só uma pessoa, portanto não era departamento nenhum, era um técnico, foi recrutado com essa finalidade específica e que eu considerei muito importante que existisse. No entanto, o Banco de Portugal dizia que eu era responsável pelo departamento de auditoria desde um ano e meio antes disso, ou 2 anos. Portanto, foi uma situação que eu não conseguia entender, nem eles também provaram que fosse assim. Disseram simplesmente que era assim e, portanto, partiram desse princípio, digamos, um princípio errado, mas partiram desse princípio. É que neste contexto o Banco de Portugal... Houve um conjunto de factos. Eu não quero estar a reparo que isto, para mim, já são águas passadas, já o assunto encerrou-se, do ponto de vista até judicial, sem o Banco de Portugal ter conseguido fazer vingar as suas teses, não é? Portanto, infelizmente, acabou por prescrever isto tudo, por razões que eu, aliás, não tenho qualquer responsabilidade, nem fiz nada por isso, porque o processo esteve parado quase 3 anos por causa da questão criminal, que nunca chegou a dar coisa nenhuma. Deixe-me regressar um pouco atrás, já chegamos e, portanto, aí a essa caixa... prescrever por causa desse tempo que se perdeu, desse quase 3 anos que se perdeu. Há pouco dizia que depois desta conversa com o vice-governador na altura do Banco de Portugal, que tomou uma decisão, encontrou-se com o então primeiro-ministro Durão Barroso e transmitiu-lhe a sua decisão. Disse, olha, eu estou, enfim, involuntariamente e também inocentemente, em consciência, estou envolvido num processo que vai tornar-se público inevitavelmente, porque enfim, há uma série de pessoas envolvidas, tem a ver com uma gestão financeira e tal, e portanto, a minha inclinação é desde já, porque eu já sei que estas coisas depois são faladas em imprensa, depois discute-se, depois contam-se imensas coisas, e portanto acabamos por andar atrás dos acontecimentos. Eu acho que é melhor, a minha percepção e a minha intuição é imediatamente pedir a suspensão do mandato de deputado, para poder responder à vontade neste assunto e poder clarificar isto e tal, sem estar a influenciar com a minha qualidade de deputado. E assim foi. Mas acha que de alguma forma, ao tomar essa decisão... Ele achou bem. Ao senhor ter tomado essa decisão de suspender o mandato de deputado, não chamou mais a atenção sobre si próprio e sobre o caso? Não sentiu isso? Não, acho pelo contrário até. Pelo contrário, até resguardei-me da exposição mediática que a presença na Assembleia propiciava inevitavelmente e, portanto, resguardei-me, andei, enfim, bastante tranquilo até nesse tempo, não tive intervenções públicas nenhumas e, portanto, estive mais à vontade para perceber o que é que verdadeiramente estava envolvido neste caso, porque eu desconhecia grande parte dos factos. Ao mesmo tempo também, ao suspender o mandato de deputado, perdia a imunidade que lhe é inerente. Obviamente que perdia. Portanto, não podia prevalecer-me dela. E, portanto, tive tempo de ver bem... Portanto, fez isso com a convicção de que a sua inocência seria provada. Sim, evidentemente, estava absolutamente convencido. E tanto foi assim que, quando finalmente pude apresentar, portanto, a minha defesa e as minhas razões, e fiquei convencido que o assunto ia ficar por ali, que ia ser, pura e simplesmente, não ia ser pronunciado, não ia ser acusado de coisa nenhuma, voltei à atividade parlamentar. E, para extraordinária surpresa minha, uns 4 ou 5 meses depois, sou confrontado com uma decisão que, de facto, que me deixou, eu confesso, no dia em que tive conhecimento da decisão do Conselho de Administração do Banco de Portugal, a decisão foi do Conselho de Administração do Banco de Portugal, eu fiquei completamente aturdido, quer dizer, eu não consegui perceber, fiquei profundamente... Mas a dada altura, o próprio Banco de Portugal, por aquilo que li também no seu livro, fez uma avaliação, e estou a citar, de que a sua intervenção no processo teria sido menor, cingindo-se à assinatura de documentos dirigidos a terceiros. Exato. Como é que o Banco de Portugal diz que a sua intervenção foi menor e depois o condena a uma sanção exemplar?
Olha, é uma das grandes interrogações, não percebo, não consigo perceber. É claro, tento encontrar explicações no final do livro, um bocado especulativas, mas tento encontrar explicações porque depois falei, como compreende, eu estava num ambiente em que contactava com centenas de pessoas, muitas delas muito bem informadas, e é evidente que quando encontrava qualquer pessoa, a primeira coisa que falava era deste processo, porque é evidente, não podia deixar de ser, não é? Quando as pessoas vinham ter comigo, então o que é que se passou consigo? Então o que é que foi isto? Que decisão foi esta? Como é que foi? A dada altura também... E depois fui recolhendo, eu procurei transformar este tipo de contactos num processo interativo. Quer dizer, procurei também sair com você. Porquê é que me está a perguntar isso? O que é que acha que se passou aqui? O que é que o senhor, com os seus conhecimentos e com os contactos que tem, como é que interpretou isto? Como é que... Não. E fui recolhendo uma série de depoimentos que serviram para o capítulo final deste livro, tentar encontrar uma explicação para uma decisão que, a meu ver, não tinha explicação no plano, digamos, pura e simplesmente da valoração dos factos que me podiam ter sido imputados. Uma vez que os factos que me podiam ter sido imputados, que não eram nenhuns, ou praticamente nenhuns, não podiam ser valorados de uma forma para justificar uma sanção destas, tinha que haver uma razão qualquer. E que outra era? Razão. Qual é que era? Foi, infelizmente, encontrar razões que, enfim, que quase nem me apetece falar delas, não é? Portanto, estão no capítulo final deste livro e que são razões que, a meu ver, explicam, em boa parte, enfim, entre muitas outras coisas, evidentemente, explicam o processo de decadência em que o país se encontra envolvido há vários anos e, portanto, pessoas que deviam ter a obrigação de julgar com independência, com seriedade, com serenidade, transformam isto num processo de quase persecutório e, portanto, acho isto uma coisa inadmissível. E, portanto, o senhor, a dada altura, escreve no seu livro que era uma caça ao homem, uma perseguição pessoal. Porquê? Foi assim que eu entendi. Foi assim que eu entendi, devo dizer, pela avaliação de todos os dados que eu consegui reunir, dos muitos depoimentos de pessoas que consegui recolher, que tinham elas próprias boa informação. De uma série de elementos, por exemplo, olha, de um caso que eu citei aí, de um depoimento que me foi passado na altura pelo presidente do grupo parlamentar do PSD, que era o deputado Guilherme Silva, que nunca me tinha contado, mas depois, no fim, quando a decisão do Banco de Portugal foi conhecida, quando a decisão do Conselho de Administração do Banco de Portugal foi conhecida, ele veio ter comigo e disse-me, olha, Tavares Moreira, tenho que lhe contar uma coisa que eu nunca lhe contei, porque eu até esperava que esse assunto morresse naturalmente e você não sofresse nenhuma sanção. Mas quero dizer-lhe que aqui há tempos estive num programa de televisão com uma pessoa, enfim, muito conhecida do Partido Comunista, e que me disse, quando nós estávamos, ou antes do início do programa, que me disse que você ia sofrer uma sanção pesadíssima. E eu disse, mas isso quanto tempo antes? Uns 3 ou 4 meses antes da decisão ser conhecida. Eu disse, mas como é que é possível que uma pessoa que não está ligada ao processo, que não tem nada a ver com este assunto, como é que uma pessoa sabe? Eu que estava envolvido no processo, sem saber, claro, mas estava envolvido. Eu não sabia de nada. E uma pessoa que está completamente fora disso já sabia, meses antes, que eu ia sofrer uma sanção pesadíssima, digo. Ou seja, isso no seu entender prova que houve fugas de informação. Que houve, é manifesto, não é? Senão esse episódio não era possível e, portanto, se esse episódio aconteceu é porque houve informações que foram transmitidas de uma forma que me custa acreditar que tenha sido possível. Mas acha que foram fugas de informação intencionais, propositadas? Não posso dizer, isso já não posso dizer. Mas que levantam muitas suspeitas, levantam. E que a mim levantaram imensas suspeitas e que me angustiaram muito. Quer dizer, que este processo a mim me angustiou muito pessoalmente. E este livro, já agora aproveito para lhe dizer, eu publiquei este livro porque senti uma necessidade irreprimível de o fazer, sabe? Porque eu senti-me tão ofendido, tão maltratado, tão injustiçado com esta decisão, que eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa publicamente em minha defesa, e nem tanto em minha defesa, mais em defesa do meu nome, em defesa da família, de todo um conjunto de valores que eu sempre considerei importantíssimos e, portanto, acho que eu tenho que dar um testemunho público gritante, digamos, com ressonância muito forte, mostrando que me senti tremendamente injustiçado. E até o fiz num ambiente muito particular, sabe? Porque este livro não foi apresentado em Lisboa, este livro foi apresentado no Porto, que a minha origem é do Norte, rodeado de amigos de infância, rodeado de pessoas de família, até com a presença de uma professora de instrução primária, que foi uma senhora que me escreveu uma carta encantadora durante o processo, a dizer que acreditava totalmente na minha inocência porque me conhecia e sabia como é que tinha sido o meu comportamento ao longo da vida.
foi minha professora e do Miguel Cadilho, na escola primária na Póvoa de Varzim. E essa senhora, já com 80 e muitos anos, com uma lucidez notável, surpreendeu-me com a presença dela no ato da apresentação do livro, no Porto. E com imensos amigos da minha infância e tal. Portanto, foi, de facto, um momento muito especial, porque eu quis dar a isto realmente um cariz de defesa pessoal e de testemunho pessoal, de verdade e de defesa contra uma injustiça que considerei uma coisa infamante. E, portanto, por isso é que o título do livro é também o processo indecente. Alguns detalhes de todo este processo. Ao longo de todas estas fases, o Banco de Portugal nunca ouviu o próprio departamento jurídico. Foi aquilo que me foi dito. Portanto, que isto não passou o crivo do departamento jurídico na altura, não é? Portanto, foi a informação que eu recebi, portanto, e provavelmente, se isto tivesse passado no departamento jurídico, teria sido tratado de outra maneira, porque teria sido tratado com mais rigor, com mais exigência, em matéria de valoração de provas e tudo isso, que teria sido, portanto, um processo talvez mais, tecnicamente, mais isento, mais independente, mais rigoroso, mais exigente, portanto. Também não houve intervenção da CMVM, que neste caso... A CMVM esteve a mais, e aliás a CMVM podia ter tido uma palavra nisto, que era uma empresa cotada na Bolsa, e portanto, se esta empresa tivesse cometido uma infração, ocultado dados ao mercado, etc., a CMVM devia ter atuado, e até na parte criminal. Por isso é que foi uma coisa que eu nunca percebi. Porque é que o Banco de Portugal fez, ao mesmo tempo que tomou esta decisão, fez uma queixa-crime, aliás, completamente inconsequente. Foi para o Ministério Público, esteve no Ministério Público 2 anos e tal, e o Ministério Público chegou ao fim e disse, mas não há prova nenhuma. Repara, não deixa de ser extraordinário que, sendo eu, digamos, a figura de proa contemplada neste processo, nunca tivesse sido ouvido. Eu nunca fui ouvido no Ministério Público. Portanto, tudo isto é muito estranho. Tudo isto sugere, de facto, aquilo que eu conto na parte final do livro, realmente um tratamento indecoroso, uma coisa inadmissível que se possa tratar uma pessoa assim, eu ou outra qualquer, não é? Mas, enfim, neste caso fui eu o atingido. E as outras pessoas que estavam a ser alvo deste processo? Os outros administradores do banco? Também recorreram, evidentemente, e, portanto, foram para o tribunal, e, portanto, este processo acabou, morreu no tribunal, portanto, morreu. Mas todos... Estas sanções, de facto, estas sanções que o Banco Atual aplicou, na prática, hoje em dia, pode dizer, nunca se tornaram efetivas. A não ser, evidentemente, a suspensão de funções. A suspensão para o exercício de funções... Foi durante 7 anos. Ficou foi durante 7 anos. Inibido... A chamada inibição para o exercício de funções, foi. Portanto, evidentemente, essa entrava em vigor independentemente de uma decisão final do Tribunal. E, portanto, as decisões do Tribunal foram contraditórias, houve uma decisão da primeira instância, houve uma decisão na relação a anular a decisão da primeira instância, entanto o processo prescreve porque já tinha passado tempo demais com os 3 anos que se perderam no Ministério Público, porque o processo de contraordenação, sendo um processo, digamos, meio administrativo, meio crime, tinha que aguardar por aquilo que o Ministério Público dissesse em relação, portanto, à Caixa-Crime. Como o Ministério Público, 2 anos e meio depois, vem dizer que não havia crime, não havia provas, não podia haver qualquer acusação por falta de provas, esses quase 3 anos perderam-se para se poder ter uma avaliação completa no plano do Tribunal da primeira instância, onde este assunto correu, e depois na relação, enfim, nas instâncias superiores. E estas queixas, apenas para perceber, eram a título individual, contra as pessoas individuais, ou houve também uma queixa contra a pessoa coletiva, a instituição? Também a pessoa coletiva foi contemplada, mas em menor escala, o que é uma coisa estranha, porque normalmente num processo destes, a pessoa coletiva é contemplada pelo menos na mesma medida que as pessoas singulares que estão envolvidas nos órgãos responsáveis e tal. E, neste caso, as pessoas singulares acabaram por ser contempladas com sanções muito mais pesadas do que a pessoa coletiva, que seria a primeira responsável, em princípio, não é? E porquê é que esse membro do Conselho de Administração do CBI, Luís Pereira da Silva, que não tinha funções executivas, tal como o Tavares Moreira também não tinha funções executivas, porque é que lhe parece aqui que houve um tratamento diferente? Eu acho que no caso dele foi correto o tratamento. Acho que foi absolutamente correto. Se ele não era executivo, não tinha nada que estar a responder por coisas que pressupunham o exercício de funções executivas. Mas porque é que o tratamento em relação a ele foi correto? É a minha grande interrogação, porque é que, tendo a mesma natureza, no meu caso, digamos, desmereceram essa consideração, portanto acharam que eu, sendo não executivo, no entanto, devia ter tratamento de executivo, no fundo foi isso. Sendo não executivo, tinha que ter tratamento de executivo. E, portanto, deram-me tratamento como se fosse executivo.
Mas quando escreve no seu livro que foi uma caça ao homem, uma perseguição pessoal, que havia movimentação de bastidores para o sacrificar, porquê? De quem? Pois, isso é que fica para a memória futura, digamos assim, essas grandes dúvidas ficam para... Eu tenho as minhas convicções, não vou agora estar a entrar aqui em detalhes, tenho as minhas próprias convicções quanto a isso. Como sabe, suponho que leu o capítulo final do livro, tenta encontrar aí algumas explicações. Por exemplo, sabia-se nessa altura que era a intenção do governo, presidido pelo Dr. Durão Barroso, para nomear-me para a presidência da Caixa Geral de Depósitos. Eu creio que essa nomeação, essa intenção se terá tornado conhecida e, obviamente, desagradava a imensa gente, porque provavelmente não gostam do meu estilo de gerir que se caracteriza por uma grande independência e, portanto, provavelmente, digo eu, isso terá tido influência na condução deste assunto. É uma das explicações que eu encontrei, por exemplo. É uma das explicações que, aliás, que eu encontrei porque me foi exatamente contado por muitas pessoas que essa teria sido uma das boas razões que terá justificado este tratamento punitivo tão violento contra a minha pessoa. De alguma forma... A partir do momento em que se tornou conhecido, a minha nomeação para a Caixa Geral de Depósitos foi à vida, como se costuma dizer. Claro. Não é? Aliás, eu nunca pedi nada, eu apenas soube que era a intenção do governo nomear-me. Eu nunca fiz pergunta nenhuma, nem quis saber. Quando me vieram dizer isso, olha, depois veremos, se de facto quiserem nomear-me, nessa altura veremos se eu vou ou se não vou, é um assunto a ver, não é? Mas de alguma forma, em algum momento, associou esta perseguição pessoal ou caça ao homem, expressões suas no livro, como por motivos políticos? Também por razões políticas, Sabe, eu tinha tido... Este processo todo começou isto tem a ver com o Diário Económico. Isto tem a ver com o Diário Económico. Aqui entra o Diário Económico. Porque eu, desde o final de 1999, mais ou menos, até 2003, escrevi com grande regularidade no vosso Diário Económico uma coluna sobre a política económica portuguesa, na altura, e considerando, de facto, que nós já estamos numa rota de desastres completo. E, portanto, pronunciei em textos que enfim, ainda hoje leio com alguma graça, porque, de facto, eu realmente tive aqui alguma capacidade de premonição. Que eu dizia que, a continuar aquele caminho de política económica, sobretudo orçamental e outras políticas, nós iríamos, evidentemente, cair numa situação extremamente precária, como aquela em que estamos hoje, não é? Portanto, isto, repara que isto já foi há 2 anos, ou em alguns casos até há mais de 2 anos. E, na altura, assumi papel de porta-voz, durante o tempo do Dr. Durão Barroso, presidente do PSD, assumi porta-voz para assuntos económicos. E fiz, portanto, uma série de conferências de imprensa com intervenções muito contundentes contra a política económica e, obviamente, essas minhas intervenções desagradaram muitíssimo a pessoas que tinham funções à altura de responsabilidade política, executiva... No interior do próprio PSD? No PSD não direi, mas obviamente que não, porque eu estava a representar o PSD. Admito que até no PSD algumas pessoas não tivessem gostado desse tipo de intervenções muito contundentes, mas era a minha maneira de ver. Eu de facto sentia que o país estava a caminhar num sentido que era trágico, ia ser trágico, e achei que devia de facto publicamente dar um testemunho tão duro como faz hoje em dia, por exemplo, o Dr. Medina Carreira, só que agora já é muito tarde, e já faz há vários anos, não é? Mas eu filo 7 ou 8 anos antes. E, portanto, essas minhas intervenções provavelmente caíram muito mal. Eu até me recordo, por exemplo, do discurso de posse, que está citado aqui no livro, do discurso de posse do então Governador do Banco de Portugal, em fevereiro de 2000, que tem sido falado muitas vezes, em que porque uma das coisas que eu dizia... Nesta altura, o governador era Vítor Constâncio? Foi a partir dessa altura, a partir de fevereiro de 2000. Por uma das coisas que eu punha em questão era o rápido endividamento que se estava a verificar na economia portuguesa, nomeadamente endividamento em relação ao exterior, que era visível por uma degradação rápida da balança de pagamentos. E ele disse no discurso de posse que andam para aí umas pessoas a levantar o problema da balança de pagamentos, quando numa união monetária não faz sentido nenhum levantar o problema do desequilíbrio externo, que era a mesma coisa que discutir o problema do desequilíbrio externo do Mississippi. Hoje sabemos o que é que se passou, lamentavelmente.
E sabemos que, de facto, eu estava a pôr o dedo na ferida e, portanto, se isso tivesse sido atacado a tempo e horas, é evidente que não estávamos hoje na terrível situação em que o país está, a sofrer aquilo que está a sofrer, não é? E, portanto, tanta gente a sofrer aquilo que está a sofrer, com uma taxa de desemprego, como sabes, já há 15%. Recordo de uma vez ter feito uma intervenção a este propósito na Assembleia da República, em que disse que se não invertêssemos rapidamente a política económica que estava a ser seguida, nós íamos com uma taxa de desemprego de 2 dígitos, inevitavelmente. Eu recordo-me que essa minha declaração foi recebida por algumas bancadas com sorrisos trocistas e tal, porque nós estávamos na altura com uma taxa de desemprego de 6%. Este tipo é maluco, está aqui a falar de uma taxa de desemprego de 2 dígitos, nós estamos com uma taxa de desemprego de 6%, nunca chegaremos a 10%, era o que faltava. Acha que este processo todo se desencadeou, e desculpe uma expressão, porque pisou os calos a algumas pessoas? Incomodou algumas pessoas? Admito que sim, admito que sim. Acho que incomodei muita gente e, portanto, hoje em dia... Por isso é que eu depois de tudo isto, resolvi afastar-me da política de forma definitiva. Portanto, fechei. Para não voltar? Para não voltar, nunca mais, nunca mais. António Borges diz, e isto quase para terminar este programa, descreve-o como alguém absolutamente inflexível perante pressões ilegítimas. Acha que foi este traço do seu caráter? Com António Borges, eu já não leio esse prefácio, que aliás foi muito simpático da parte dele, ele provou de facto uma grande amizade, tocou-me muito a forma como ele se dispôs a escrever este prefácio. Ele próprio diz que este episódio é um episódio altamente enigmático, quer dizer, ele próprio diz que não consegue perceber porque é que isto aconteceu, e portanto eu acho que isso diz muito, não é? E fazendo uma outra citação deste prefácio, António Borges escreve que os bons resultados evidentes, o sucesso do CBI e o potencial desenvolvimento levaram a que o projeto fosse tomado de assalto por outros e Tavares Moreira fosse afastado. O governo tinha mudado, escreve António Borges, e ninguém quis levantar um dedo para manter na liderança o homem que melhor o tinha conduzido. Portanto, António Borges, interpreto eu, associou este processo também à mudança do governo. Sim, de certa maneira, há aí uma ligação de todo este processo a aspectos políticos, aspectos de natureza política, não é? Portanto, eu expus-me demasiadamente, é a noção que tenho. Expus-me demasiadamente, portanto, por uma questão de escuteirismo, talvez, fiz aí um papel de escuteiro. Confiou em quem não merecia essa confiança, diz António Borges também. Achei que o país reclamava da minha parte, portanto, uma intervenção cívica de grande coragem e de grande intensidade, provavelmente filo na hora errada, numa maneira que não era a mais apropriada para a defesa dos meus próprios interesses, pus os interesses do país acima dos meus interesses, acabei vítima disso, mas olha... Arrepende-se de alguma forma das decisões que tomou? Não estou nada arrependido, não. Nesse aspecto, não, nada arrependido. Tavares Moreira, foi um prazer entrevistá-lo neste Grandes Negócios. Obrigada pela abertura com que contou toda esta história. Então, ponto final neste Grandes Negócios, mas já sabe, é todas as semanas aqui no ETV, grandes nomes, grandes ideias, grandes negócios.